Meu nome é Karen, tenho 38 anos e preciso contar o que aconteceu comigo nos últimos meses. Não é fácil falar sobre isso, mas sinto que preciso colocar pra fora, organizar na minha cabeça tudo o que vivi. Talvez alguém que me escute entenda melhor do que eu mesma. Faz 7 anos que perdi minha visão. Foi num incêndio que começou na cozinha do apartamento onde eu morava com meu marido, Caetano. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem. Eu estava cansada, esqueci uma panela no fogo enquanto fui tomar banho. Quando percebi, o fogo já tinha tomado conta de metade da cozinha. Caetano não estava em casa naquele momento. Tentei apagar sozinha, joguei água, peguei um pano molhado, mas o óleo da panela espalhou as chamas. De repente, uma explosão pequena me jogou no chão. Senti algo quente atingir meu rosto, uma dor que nem sei descrever. Gritei, acho que gritei muito. Os vizinhos chamaram os bombeiros. Quando acordei no hospital, 3 dias depois, não enxergava mais nada. Só escuridão. Os médicos explicaram que a lesão nas córneas foi grave, mas que havia possibilidade de tratamento futuramente. Transplante, cirurgias experimentais, coisas assim. Eu tinha 21 anos naquela época. Caetano tinha 25. A gente estava junto fazia 2 anos, recém-casados. Ele foi incrível nos primeiros meses. Ficava comigo no hospital, segurava minha mão, dizia que a gente ia superar aquilo juntos. Eu acreditava. Eu precisava acreditar. A vida mudou completamente. Tive que aprender tudo de novo. Andar pela casa sem enxergar, cozinhar com cuidado redobrado, tomar banho sozinha sem me machucar. Caetano adaptou o apartamento, colocou aquelas fitas antiderrapantes no chão do banheiro, organizou meus objetos sempre nos mesmos lugares para eu conseguir encontrar. Ele trabalhava como analista financeiro numa empresa média, ganhava razoavelmente bem. Eu trabalhava como técnica em contabilidade antes do acidente, mas depois não consegui voltar. Fiquei em casa. Recebia um benefício pequeno do governo por causa da deficiência, mas era Caetano quem sustentava a gente. No começo, ele era atencioso. Conversava comigo, me contava sobre o dia dele, me levava para caminhar no parque aos finais de semana. Mas com o tempo, percebi mudanças. Pequenas coisas que eu não conseguia nomear direito. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho. Disse que tinha mais demandas, projetos novos, reuniões que se estendiam. Eu aceitei porque não tinha motivo para duvidar. Depois ele começou a sair aos sábados. Dizia que ia encontrar os amigos, que precisava relaxar um pouco. Voltava à tarde, às vezes já de madrugada. Eu ficava acordada esperando, ouvindo o barulho da porta se abrindo, os passos dele no corredor, o chuveiro ligando. Uma coisa que eu aprendi nesses anos todos no escuro foi a prestar atenção nos sons, nos cheiros, nos detalhes que as pessoas com visão normal ignoram. Eu sabia quando o Caetano estava nervoso pelo jeito que ele respirava. Sabia quando ele mentia porque a voz dele ficava meio hesitante, meio forçada. Sabia quando ele tinha bebido porque o cheiro vinha antes mesmo dele entrar no quarto. Mas eu nunca disse nada. Achava que estava sendo paranoica, que a cegueira estava me deixando insegura demais. Faz 1 ano e meio, Caetano me falou sobre uma mulher chamada Talita. Disse que ela era colega de trabalho dele, que tinha acabado de entrar na empresa, que era simpática e eficiente. Falou dela de um jeito casual, como se não tivesse importância. Mas eu notei. Notei que o nome dela começou a aparecer muito nas conversas. Talita disse isso, Talita fez aquilo, Talita sugeriu tal coisa. Ele falava dela com uma animação que não usava mais para falar de mim. Eu sentia isso. Tentei conversar com ele uma vez, perguntei se estava tudo bem entre a gente. Ele riu, disse que eu estava imaginando coisas, que me amava, que eu era a mulher da vida dele. Beijou minha testa e mudou de assunto. Os meses foram passando. Caetano passou a me tratar com uma paciência que doía. Sabe aquela paciência que a gente tem com uma criança chata? Era assim. Ele não gritava, não brigava, mas eu sentia o desprezo no tom de voz. Quando eu pedia ajuda para alguma coisa, ele suspirava antes de responder. Quando eu perguntava sobre o dia dele, ele respondia com monossílabos. Estava presente fisicamente, mas ausente em tudo que importava. Teve uma noite específica que marcou. Eu tinha preparado o jantar, tinha caprichado. Fiz um estrogonofe que ele adorava, arroz soltinho, batata palha. Coloquei a mesa, acendi uma vela perfumada. Quando ele chegou, comentei animada que tinha feito o prato preferido dele. Ele comeu em silêncio. Depois, disse que estava sem muita fome, que tinha comido alguma coisa no trabalho mais cedo.
Levantou, levou o prato para a pia e foi para o quarto. Nem agradeceu. Fiquei sentada ali na mesa sozinha, ouvindo o barulho da televisão ligando no quarto. Chorei naquela noite. Chorei sem fazer barulho, para ele não ouvir. Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber que ele atendia ligações fora de casa. Ele saía para o corredor, fechava a porta do quarto, falava baixo. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que era trabalho, que era coisa chata de relatório. Nada importante. Mas eu conhecia a voz dele quando ele falava de trabalho. Aquela não era a mesma voz. Aquela voz tinha uma suavidade que ele não usava mais comigo. Então aconteceu algo que mudou tudo. Faz 3 meses, eu fui consultada por um médico especialista novo que tinha chegado na cidade. Minha oftalmologista antiga tinha me encaminhado. Dr. Henrique, um homem de uns 50 anos, voz firme e gentil. Ele examinou meus olhos durante quase 2 horas. Fez vários testes, fotografou minha retina, mediu a pressão ocular, usou aparelhos que eu nunca tinha visto antes, claro, mas que ele descrevia para mim. No final da consulta, ele disse algo que mexeu comigo profundamente. Ele disse que havia uma técnica nova, desenvolvida em pesquisas recentes, que combinava transplante de córnea com terapia celular e uso de bioestimuladores. Era experimental, mas os resultados que ele tinha visto em outros pacientes eram promissores. Ele disse que eu era uma candidata potencial. Explicou os riscos, as etapas, o tempo de recuperação. Disse que não podia prometer nada, mas que havia uma chance real de eu recuperar pelo menos parte da visão. Saí daquele consultório tremendo. Não de medo, mas de uma esperança que eu não sentia faz anos. Liguei para Caetano assim que cheguei em casa, contei tudo animada. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei de falar, ele disse que a gente precisava pensar bem, que cirurgias experimentais eram arriscadas, que talvez fosse melhor esperar mais um pouco. Fiquei desconcertada. Perguntei por que ele não parecia feliz com a notícia. Ele disse que estava feliz, sim, mas que era importante ser realista, não criar expectativas muito altas. Desligou logo depois, dizendo que tinha uma reunião. Fiquei pensando muito naquela reação. Algo não fazia sentido. Depois de alguns dias, liguei para o Dr. Henrique e marquei a cirurgia. Não contei para Caetano de imediato. Queria entender melhor o que estava acontecendo antes de envolvê-lo de novo. O doutor me explicou que seriam 2 cirurgias, uma em cada olho, com intervalo de 3 semanas entre elas. A recuperação seria gradual. Eu teria que usar curativos por um tempo, depois óculos especiais, fazer acompanhamento semanal, mas havia uma possibilidade real de voltar a enxergar. Decidi fazer. Usei o dinheiro que tinha guardado de uma herança pequena que minha avó me deixou anos atrás. Não era muito, mas dava para cobrir as cirurgias. Marquei tudo, organizei minha rotina e só então contei para Caetano. Disse que tinha decidido fazer o procedimento, que já estava tudo agendado. Ele ficou meio irritado, disse que eu deveria ter conversado com ele antes de tomar uma decisão dessas. Mas no fundo, percebi que ele não insistiu muito. Pareceu até aliviado de não ter que se envolver tanto no processo. A primeira cirurgia foi no olho direito. Fiquei internada 2 dias. Caetano me visitou uma vez, ficou menos de 1 hora, disse que precisava voltar para resolver coisas no trabalho. Uma enfermeira comentou comigo depois que era raro ver maridos tão ausentes. Eu defendi ele, claro. Disse que ele estava ocupado, que era uma fase difícil na empresa. Mas a semente da dúvida já estava plantada. A recuperação foi lenta e desconfortável. Sentia dores, coceiras, tinha que ficar com o olho coberto o tempo todo. Dr. Henrique me visitava regularmente, trocava os curativos, checava a evolução. Ele era otimista. Dizia que tudo estava progredindo bem, que eu estava respondendo melhor que o esperado. 3 semanas depois, fiz a segunda cirurgia no olho esquerdo. Dessa vez, Caetano nem foi ao hospital. Disse que não podia faltar ao trabalho, que tinha uma apresentação importante. Mandou uma mensagem desejando boa sorte. Só isso. Fiquei mais 4 dias internada. Quando voltei para casa, Caetano estava lá, mas saiu logo depois, dizendo que tinha esquecido de me avisar que tinha um compromisso. Fiquei sozinha. Tomei os remédios que o médico prescreveu, deitei no sofá e me perguntei o que tinha acontecido com o homem que eu casei. Foi no 10º dia após a segunda cirurgia que algo extraordinário aconteceu. Eu estava em casa, deitada no quarto, com os curativos ainda nos olhos. Dr. Henrique tinha dito que ia removê-los na consulta da semana seguinte. Era meio da tarde.
Eu ouvia a televisão ligada baixinho na sala. De repente, senti uma coceira muito forte no olho direito, embaixo do curativo. Tentei ignorar, mas estava insuportável. Fui até o banheiro, me tranquei lá e, com muito cuidado, comecei a soltar as bordas do curativo. O doutor tinha dito para não mexer, mas eu não aguentava mais. Quando tirei o curativo completamente, pisquei várias vezes. E então aconteceu. Eu vi. Não claramente, tudo estava embaçado, meio nebuloso, mas eu via. Via as formas, as cores, a luz entrando pela janela pequena do banheiro. Pisquei de novo, limpei as lágrimas que começaram a escorrer, e a visão foi ficando um pouco melhor. Conseguia distinguir o espelho na minha frente, meu rosto refletido nele. Eu estava vendo meu próprio rosto depois de 7 anos. Comecei a chorar. Chorar de alívio, de felicidade, de um monte de emoções que nem sei nomear. Sentei no chão do banheiro e fiquei ali, só olhando ao redor, absorvendo cada detalhe. A cor das paredes, o formato da pia, a torneira cromada, as toalhas penduradas, coisas simples que eu tinha esquecido como eram. Passei uns 20 minutos ali, em silêncio, só olhando. Então tive um pensamento que me gelar. Se eu contasse para Caetano agora, se eu dissesse que estava recuperando a visão, o que aconteceria? Como ele reagiria? A desconfiança que eu vinha sentindo nos últimos meses voltou com força. Algo me dizia para esperar, para não contar ainda. Algo me dizia que eu precisava ver antes de falar. Coloquei o curativo de volta, com cuidado, do jeito que estava. Lavei o rosto com água fria. Respirei fundo. E decidi. Não ia contar para ninguém ainda. Ia continuar fingindo que ainda estava cega. Ia esperar para ver o que acontecia. Eu precisava entender o que Caetano estava escondendo de mim. Voltei para o quarto. Fiquei deitada, pensando. Era arriscado. Se ele descobrisse que eu estava mentindo, ia ficar muito bravo. Mas algo dentro de mim insistia que eu precisava fazer isso. Precisava ver a verdade antes de revelar a minha. Nos dias seguintes, tirei os curativos quando estava sozinha em casa. A visão foi melhorando aos poucos. Ainda não era perfeita. Algumas coisas ficavam borradas à distância. Mas eu conseguia ver o suficiente. Conseguia ver os móveis, os objetos, as pessoas. Conseguia ler textos grandes, ver fotos, distinguir expressões faciais. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Quando Caetano estava em casa, eu continuava agindo como antes, tateando as paredes, pedindo ajuda para coisas simples, fingindo que nada tinha mudado. Ele não percebeu nada. Continuava com aquela paciência forçada, aquele desinteresse velado. Só que agora, eu podia ver o rosto dele. Podia ver as expressões que ele fazia quando achava que eu não estava olhando. E o que eu vi me machucou mais do que qualquer palavra. Vi o jeito que ele revirava os olhos quando eu perguntava alguma coisa. Vi como ele olhava para o celular com um sorriso que nunca tinha para mim. Vi como ele se afastava quando eu tentava tocar nele. Vi, pela primeira vez em 7 anos, a realidade do meu casamento. E era muito pior do que eu imaginava. Comecei a investigar. Quando ele saía de casa, eu mexia nas coisas dele. Olhava suas roupas, sentia os cheiros, procurava por indícios. Encontrei um perfume diferente num casaco dele. Um perfume feminino, adocicado. Não era meu. Também encontrei um recibo de restaurante num bolso de calça. Um restaurante caro no centro da cidade para 2 pessoas, num dia em que ele tinha dito que estava trabalhando até tarde. Mas eu precisava de mais. Precisava de certeza. Foi numa quinta-feira à noite que tudo ficou claro. Caetano chegou em casa por volta das 9 horas. Jantou alguma coisa rápida, tomou banho e foi para a sala. Disse que precisava responder uns e-mails do trabalho. Eu estava no quarto, deitada, com os curativos ainda nos olhos. Esperei uns 15 minutos. Então, com muito cuidado, tirei o curativo do olho direito. Só o suficiente para enxergar. Levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até a porta do quarto. Entreabri levemente. Dali, eu podia ver a sala. Caetano estava sentado no sofá, com o celular na mão. Ele digitava alguma coisa, esperava, digitava de novo. Tinha um sorriso no rosto. Um sorriso genuíno, do tipo que eu não via nele fazia anos. Fiquei observando. Ele riu baixinho de alguma coisa que leu na tela. Depois, começou a digitar uma mensagem longa. Minha garganta apertou. O peito começou a doer, mas não era aquela dor física que todo mundo descreve. Era diferente.
Era uma sensação de vazio, de algo se desintegrando dentro de mim. Continuei olhando, paralisada. Caetano terminou de digitar e mandou a mensagem. Ficou esperando a resposta. Quando o celular vibrou, ele abriu rapidamente e leu. O sorriso ficou ainda maior. Ele levantou, foi até a cozinha, pegou uma cerveja na geladeira, voltou para o sofá. Continuou mexendo no celular. Eu precisava ver aquela conversa. Precisava ver o que ele estava escrevendo para quem ele estava escrevendo. Mas como? Ele estava de frente para o corredor. Se eu saísse do quarto, ele me veria. Precisava esperar. Esperei quase uma hora. Fiquei ali, parada na porta entreaberta, só observando. Ele continuava no celular, completamente absorvido. Às vezes ria, às vezes ficava sério, às vezes digitava rápido. Estava claro que era uma conversa intensa. Finalmente, ele levantou e foi ao banheiro. Levou o celular com ele. Claro que levou. Mas quando saiu, alguns minutos depois, deixou o aparelho na mesinha de centro da sala e foi até a cozinha pegar mais uma cerveja. Era a minha chance. Saí do quarto silenciosamente, fui até a sala, peguei o celular dele. Minha mão tremia. Não tinha senha. Ele nunca usava senha, porque achava que eu não conseguiria ver a tela mesmo. Abri o aplicativo de mensagens. Lá estava. Uma conversa longa com um contato salvo como Talita. Comecei a ler. E o mundo desabou. As mensagens eram de semanas atrás. Eu rolei para o início da conversa. Eram mensagens românticas. Ele dizia que estava com saudades, que mal podia esperar para vê-la de novo. Ela respondia com coisas parecidas. Chamava ele de amor, de baby, de um monte de apelidos íntimos. Continuei lendo rápido, sabendo que Caetano podia voltar a qualquer segundo. Tinha mensagens sobre encontros que eles tinham tido. Restaurantes, hotéis, um fim de semana que eles passaram juntos numa cidade vizinha. Um fim de semana que ele tinha dito que era viagem de trabalho. Tinha mensagens dele reclamando de mim. Dizendo que eu era um peso, que ele se sentia preso, que a vida dele tinha parado no dia do meu acidente. Dizendo que estava cansado de cuidar de uma inválida, que merecia ser feliz de novo. Senti algo gelado percorrer minha espinha. Continuei lendo. As mensagens mais recentes eram piores. Ele contava para ela detalhes íntimos da nossa vida. Imitava o jeito que eu falava, fazia piada da maneira como eu tateava as coisas. Ela ria. Respondia com emojis, com comentários cruéis. Numa mensagem, ela tinha perguntado quando ele ia se livrar de mim. Ele respondeu que estava pensando nisso, que precisava de um plano, que não podia simplesmente me abandonar porque seria mal visto, mas que estava procurando uma saída. Procurando uma saída. As palavras ecoaram na minha cabeça. Ouvi passos vindo da cozinha. Rapidamente, fechei o aplicativo, coloquei o celular exatamente onde estava e voltei correndo para o quarto. Fechei a porta quase toda, deixei só uma fresta, coloquei o curativo de volta no olho e deitei na cama. Meu coração estava disparado. Respirei fundo, tentei me acalmar. Caetano voltou para a sala. Ouvi ele pegar o celular, ouvir um barulho de notificação nova, digitar alguma coisa. Depois foi para o quarto. Olhou para mim, deitada na cama, fingindo dormir. Não disse nada. Foi para o banheiro, escovou os dentes, voltou, deitou do seu lado da cama e continuou mexendo no celular. Passaram-se uns 20 minutos. Então ele guardou o aparelho, apagou a luz e dormiu. Eu fiquei acordada a noite inteira. Fiquei pensando em tudo que tinha lido, em todas as mentiras, em todos os momentos em que ele tinha fingido me amar enquanto planejava como se livrar de mim. Fiquei pensando em Talita, essa mulher que eu nunca tinha visto, mas que agora tinha um rosto nas minhas imaginações. Fiquei pensando na minha vida, nos últimos 7 anos, em tudo que eu tinha passado. No acidente, na dor, na adaptação, na solidão. E pensei que talvez aquele acidente não tivesse sido um acidente. Não, eu estava ficando paranoica. Estava, não estava. Caetano não seria capaz de algo assim. Ele tinha estado fora de casa naquele dia, eu lembrava. Mas quanto tempo antes de eu perceber o incêndio ele tinha saído? Eu não conseguia lembrar direito. Tinha se passado tanto tempo. Será que ele tinha alguma coisa a ver com aquela panela no fogo? Será que ele tinha causado o incêndio de propósito? Parei. Respirei. Não podia pensar assim sem provas. Mas a semente da desconfiança já estava plantada a fundo. Na manhã seguinte, Caetano saiu cedo para o trabalho.
Assim que ouvi a porta se fechar, levantei, tirei os curativos e comecei a vasculhar a casa. Procurei por qualquer coisa que pudesse me dar mais informações. Olhei nos armários dele, nas gavetas, nos bolsos de todas as roupas. Encontrei mais alguns recibos, uma caixa de preservativos nova escondida no fundo de uma mala no armário. Ele nem se dava ao trabalho de esconder direito. Liguei o computador dele, mas esse tinha senha. Tentei algumas combinações óbvias, mas não funcionou. Desisti antes de travar o sistema. Procurei na mesa dele, nos papéis. Não encontrei nada relevante. Mas tinha que existir algo mais. Tinha que existir alguma evidência concreta. Passei os dias seguintes observando tudo. Decorava os horários que ele saía, os lugares que dizia que ia, os nomes que mencionava. Comecei a anotar tudo num caderno que escondia no fundo do meu armário de roupas, dentro de uma caixa de sapatos velha. Escrevia com letra grande para conseguir ler depois sem dificuldade, já que minha visão ainda não era perfeita. Anotava datas, horários, detalhes das conversas. Estava construindo um mapa da traição dele. Uma semana depois, tive outra oportunidade. Era sábado. Caetano tinha dito que ia sair com os amigos à tarde e que voltava à noite. Eu fingi que estava tudo normal, dei tchau quando ele saiu. Assim que ele foi embora, tirei os curativos e fui direto para o celular dele. Ele tinha deixado carregando no quarto. Peguei, abri a conversa com Talita. Tinha mensagens novas. Eles estavam marcando um encontro para aquela noite. Ela tinha alugado um apartamento pequeno há alguns meses, e eles se encontravam lá regularmente. Caetano disse que ia inventar uma desculpa e passar a noite lá. Disse que estava com saudades, que queria ficar com ela sem pressa. Ela respondeu que estava com saudades também, que tinha preparado algo especial. As mensagens eram íntimas, detalhadas. Senti meu estômago se contrair, mas tinha algo mais. Nas mensagens um pouco mais antigas, de uns 3 dias atrás, eles estavam conversando sobre mim. Talita tinha perguntado quando ele ia resolver a situação. Caetano respondeu que estava esperando o momento certo. Disse que a cirurgia tinha sido uma surpresa, mas que talvez fosse até uma oportunidade. Se a cirurgia não desse certo, ele podia usar isso como desculpa para me internar numa instituição de cuidados. Disse que já tinha pesquisado algumas, que eram lugares para pessoas com deficiências severas que precisam de cuidado constante. Disse que eu seria muito mais feliz lá, que seria melhor para mim, que ele faria isso pelo meu bem. Li aquilo 3 vezes para ter certeza que tinha entendido direito. Ele estava planejando me internar. Ele queria me tirar de casa, me colocar numa instituição para poder viver livremente com Talita. E estava usando minha deficiência como justificativa. Senti uma raiva queimar dentro de mim. Uma raiva fria, calculada. Não era aquele tipo de raiva explosiva que te faz gritar e quebrar coisas. Era algo diferente. Era uma determinação, uma clareza absoluta. Eu precisava agir, precisava me proteger, precisava destruir os planos dele antes que ele destruísse a minha vida. Mas como? Eu não podia simplesmente confrontá-lo. Ele ia negar tudo, ia dizer que eu estava louca, ia virar o jogo contra mim. Eu precisava de um plano melhor. Precisava de provas concretas. Precisava de testemunhas. Precisava garantir que, quando eu revelasse tudo, ele não tivesse como escapar. Continuei lendo as mensagens. Tinha uma em especial que me deu uma ideia. Talita dizia que estava ansiosa para finalmente conhecer a casa dele sem ter que esconder. Dizia que mal podia esperar para dormir na cama dele, cozinhar na cozinha dele, viver a vida que ela merecia. Caetano respondeu que logo isso seria possível, que logo ele estaria livre. Free. Livre. Ele achava que ia ficar livre de mim. Guardei o celular exatamente onde estava. Voltei para o quarto, coloquei os curativos de volta. Deitei na cama e comecei a pensar. Precisava de um plano detalhado. Precisava antecipar os movimentos dele. Precisava proteger meus direitos, meu patrimônio, minha vida. Lembrei que a casa onde a gente morava estava no meu nome. Tinha sido comprada com parte da herança da minha avó, antes do acidente. Na época, Caetano concordou em colocar no meu nome porque eu insisti. Disse que era importante para mim ter algo meu. Ele topou porque estava apaixonado, porque queria me agradar. Agora eu entendia que aquilo era minha proteção. Ele não podia me tirar da minha própria casa. Mas ele podia tentar me internar. Com documentos médicos, laudos psiquiátricos falsos
Ele podia construir um caso, principalmente se eu continuasse fingindo que era cega. Ele podia dizer que eu não tinha condições de viver sozinha, que precisava de cuidados especializados. E quem acreditaria em mim contra ele? O marido dedicado que cuidou da esposa cega por 7 anos? Eu precisava de aliados. Precisava de pessoas que soubessem a verdade. Mas quem? Minha família morava longe. Eu tinha me afastado de quase todo mundo depois do acidente. Não tinha amigas próximas. Caetano tinha se certificado disso, isolando-me aos poucos ao longo dos anos. Então lembrei do Dr. Henrique. Ele conhecia minha situação. Ele tinha acompanhado minha recuperação. Ele era um médico respeitado. Sua palavra tinha peso. Se eu contasse para ele o que estava acontecendo, ele poderia me ajudar. Poderia documentar minha recuperação de visão, poderia atestar que eu estava sã, que não precisava de internação. Marquei uma consulta com ele para a semana seguinte. Quando chegou o dia, pedi para Caetano me levar, como sempre fazia. Ele reclamou um pouco, disse que estava ocupado, mas acabou topando. Me deixou na porta do consultório, disse que ia me buscar em 2 horas. Entrei no consultório ainda com os curativos. A recepcionista me guiou até a sala do doutor. Quando ele fechou a porta e ficamos sozinhos, tirei os curativos. Ele ficou surpreso. Karen, você está enxergando? Eu assenti. Sim, doutor. Estou enxergando faz quase 2 semanas. Mas não contei para ninguém. Preciso da sua ajuda. Contei tudo para ele. Sobre as mensagens, sobre a traição, sobre os planos de me internar. Ele ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais séria. Quando terminei, ele ficou pensativo por um momento. Karen, isso é muito grave. Se ele realmente está planejando interná-la contra sua vontade, usando sua condição médica como justificativa, isso é abuso. Você precisa se proteger. E rápido. Ele pegou papel e caneta e começou a escrever. Vou fazer um relatório médico completo. Vou documentar que você recuperou a visão, que está em perfeitas condições mentais e físicas, que não precisa de nenhum tipo de internação ou tutela. Vou deixar muito claro que qualquer tentativa de interná-la seria contra a recomendação médica. Esse documento vai proteger você legalmente. Senti um alívio enorme. Obrigada, doutor. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Ele balançou a cabeça. Mas você também precisa pensar no que vai fazer daqui para frente. Você vai confrontar seu marido? Vai se separar? Vou, respondi sem hesitar. Mas no momento certo. Ainda preciso organizar algumas coisas. Ele me entregou o relatório já pronto. Guarde isso num lugar seguro. Se precisar de qualquer outra documentação, me procure. E Karen, tenha cuidado. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Saí do consultório com o relatório escondido dentro da minha bolsa. Coloquei os curativos de volta e esperei Caetano me buscar. Quando ele chegou, estava de mau humor. Disse que tinha perdido uma reunião importante por ter que me levar ao médico. Não respondi nada. De volta em casa, escondi o relatório junto com meu caderno de anotações no fundo do armário. Agora eu tinha proteção médica, mas ainda precisava de mais. Precisava de provas incontestáveis da traição dele. Precisava de algo que pudesse usar para garantir que eu não perderia nada no processo de separação. Comecei a fotografar tudo. Quando Caetano saía, eu pegava o celular dele e fotografava as conversas com Talita. Fotografei os recibos que encontrei, os documentos que ele tinha escondido. Usei meu próprio celular, que eu tinha guardado e não usava fazia anos porque não conseguia enxergar a tela. Agora, eu podia. Configurei uma conta de e-mail nova, só minha, e mandei todas as fotos para lá. Criei backups em 3 lugares diferentes. Não ia arriscar perder essas evidências. Também comecei a gravar áudio. Comprei um gravador pequeno numa loja online, usando o que sobrou do dinheiro da herança. Quando chegou, escondi ele em lugares estratégicos da casa. Gravei conversas que Caetano tinha ao telefone quando achava que eu não estava por perto. Gravei ele falando com Talita, rindo das minhas dificuldades, fazendo planos para o futuro deles. Cada gravação, cada foto, cada prova, eu guardava meticulosamente. Estava construindo um arsenal. E quando chegasse a hora certa, eu ia usar tudo. Mas teve um dia em que quase perdi o controle. Um dia em que a raiva quase me fez revelar tudo antes da hora. Foi numa sexta-feira à noite. Caetano tinha dito que ia jantar com o chefe dele, discutir uma promoção possível.
Disse que ia chegar tarde. Eu disse que tudo bem, que ia jantar sozinha e dormir cedo. Ele saiu por volta das 7 da noite. Assim que ele foi embora, tirei os curativos e liguei o celular dele. Tinha deixado em casa de novo. Abri a conversa com Talita. Eles tinham combinado de se encontrar no apartamento dela. Ela tinha feito o jantar. Tinha comprado vinho. Tinha preparado a noite perfeita. E Caetano tinha respondido que mal podia esperar, que estava com saudades, que amava ela. Amava ela. Nunca mais tinha dito isso pra mim. Fazia anos que não ouvia essas palavras dele. E agora ele dizia para outra mulher. Senti algo se romper dentro de mim. Peguei minhas chaves. Peguei o endereço que ele tinha mandado para ela numa mensagem antiga. Era num bairro a uns 40 minutos de distância. Chamei um aplicativo de carro. Fui até lá. O prédio era modesto. Um daqueles edifícios mais antigos, com 4 andares. Apartamento 203. Subi as escadas devagar. Cheguei na porta. Fiquei ali parada por um momento. Ouvia risadas lá dentro. Vozes. Música baixa. Eles estavam jantando. Estavam felizes. Estavam vivendo a fantasia deles enquanto eu existia como um obstáculo inconveniente na vida de Caetano. Coloquei a mão na maçaneta. Estava trancada, claro. Pensei em bater na porta. Pensei em gritar. Pensei em fazer um escândalo, em revelar que eu sabia de tudo, que podia ver, que tinha ouvido cada mentira. Mas algo me segurou. Uma voz na minha cabeça dizendo para esperar. Dizendo que se eu fizesse isso agora, no calor do momento, eu perderia a vantagem. Eu perderia o elemento surpresa. E eu precisava desse elemento. Precisava que quando eu revelasse tudo, fosse no momento e da maneira certa. Tirei a mão da maçaneta. Desci as escadas. Voltei para casa. Quando cheguei, coloquei os curativos de volta, deitei na cama e fingi estar dormindo. Caetano chegou pouco depois da meia-noite. Tomou banho demorado. Deitou na cama. Eu senti o cheiro de um perfume diferente nele. O perfume dela. Na manhã seguinte, ele acordou e foi tomar café. Eu me levantei, coloquei uma roupa e fui até a sala. Ele estava sentado à mesa, mexendo no celular. Quando me ouviu chegando, guardou o aparelho rapidamente. Bom dia, disse com aquele tom neutro que tinha se tornado padrão. Bom dia, respondi. Peguei uma xícara, servi café, sentei do outro lado da mesa. Como foi ontem com seu chefe? Foi bom, ele respondeu sem olhar para mim. Conversamos sobre vários projetos. A promoção está quase garantida. Mentira. Tudo mentira. Que bom, eu disse. Você merece. Ele olhou para mim então. Um olhar rápido, superficial. Obrigado. Ficamos em silêncio por um momento. Eu tomava meu café devagar, sentindo o gosto amargo na língua. Karen, ele disse de repente. Eu estava pensando. Talvez seja bom você conversar com alguém. Um psicólogo, talvez. Meu corpo inteiro ficou alerta, mas mantive aquela expressão neutra. Por quê? Você tem parecido muito quieta ultimamente. Meio ausente. Acho que seria bom para você falar com alguém sobre como está se sentindo. Era o começo. Era ele preparando o terreno para me pintar como mentalmente instável, para justificar uma possível internação. Ele estava começando a executar o plano dele. Eu estou bem, respondi calmamente. Só um pouco cansada. A recuperação da cirurgia tem sido difícil. Ainda assim, ele insistiu. Acho que seria bom. Posso marcar uma consulta para você se quiser. Vou pensar sobre isso, eu disse. Ele não insistiu mais. Terminou o café e foi se arrumar. Tinha trabalho até no sábado agora, aparentemente. Claro que tinha. Depois que ele saiu, peguei meu caderno e anotei tudo. A sugestão do psicólogo. A maneira como ele tinha me observado. Ele estava acelerando o processo. Eu precisava acelerar o meu também. Passei a semana seguinte coletando as últimas evidências. Gravei mais conversas. Fotografei mais mensagens. Fiz uma linha do tempo completa de tudo que tinha descoberto. Organizei todos os documentos num arquivo digital e fiz várias cópias. Também comecei a me preparar emocionalmente. Ensaiei na minha cabeça o que ia dizer, como ia dizer. Pensei em todas as possíveis reações dele, em como ia responder. Precisava estar pronta. Não podia fraquejar. Não podia me deixar manipular pelas palavras dele. Foi numa terça-feira, 3 semanas depois da primeira vez que vi as mensagens, que decidi que era hora. Caetano chegou em casa por volta das 7 da noite.
Jantamos em silêncio. Depois, ele foi para uma sala, como sempre fazia, com o celular na mão. Eu fui para o quarto. Esperei até ele estar bem distraído na conversa com Taleta. Então tirei os curativos, peguei meu celular e liguei para a emergência. O número que eu disquei foi 190. Polícia. Quando atenderam, mantive a voz baixa. Oi, meu nome é Karen. Preciso registrar uma ocorrência. Quero registrar formalmente uma traição conjugal e uma tentativa de fraude com intenção de me internar contra minha vontade. A atendente ficou em silêncio por um segundo. Senhora, a polícia não atende casos de traição conjugal. Isso é uma questão civil. Eu sei, respondi. Mas eu tenho provas de que meu marido está planejando me internar usando documentos falsos, alegando que sou incapaz de cuidar de mim mesma. Isso é crime. Isso é abuso. E eu preciso que isso fique registrado oficialmente antes que ele tente executar o plano. Houve uma pausa. A senhora pode vir até uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência? Posso? Posso ir amanhã. Só preciso que fique registrado agora, neste momento, que eu liguei, que eu estou mentalmente sã e que qualquer tentativa futura de me internar deve ser investigada. Vou registrar sua ligação, senhora. Por favor, compareça à delegacia mais próxima amanhã para formalizar a ocorrência. Obrigada, eu disse e desliguei. Caetano tinha ouvido minha voz no quarto. Ele apareceu na porta. Com quem você está falando? Continuei com os curativos. Liguei para a operadora do telefone. Estava tendo problema com a linha. Ele olhou para mim com desconfiança, mas não disse nada. Voltou para a sala. Coloquei os curativos de volta. Deitei na cama. Amanhã ia ser o dia. Amanhã eu ia à delegacia. Ia mostrar todas as provas. Ia pedir medida protetiva. Ia acabar com essa farsa de casamento. Mas antes, precisava confrontá-lo. Precisava que ele soubesse que eu sabia. Que eu tinha visto tudo. Que não era mais a mulher cega e indefesa que ele achava que eu era. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei café. Tomei banho. Coloquei uma roupa bonita, uma que eu não usava fazia anos. Sequei o cabelo. Me maquiei levemente. Olhei para o espelho e mal reconheci a mulher que vi ali. Era eu, mas diferente, mais forte, mais decidida. Quando Caetano acordou, eu já estava na sala, sem os curativos, sentada no sofá, olhando para ele. Ele entrou na sala ainda sonolento, indo em direção à cozinha. Então parou. Me viu ali, sentada, olhando diretamente para ele. Sem curativos, sem a bengala, sem nada que indicasse cegueira. Ele ficou paralisado. Karen? Bom dia, Caetano, respondi calmamente. Você. Você está sem os curativos. Estou. E você sabe por quê? Porque eu não preciso mais deles. Eu recuperei minha visão faz quase um mês. O rosto dele ficou pálido. Um mês? Você está enxergando faz um mês e não me contou? Exatamente, não contei, porque eu quis ver algumas coisas primeiro. Fiz uma pausa. Ou melhor, eu quis ver algumas conversas. Ele entendeu imediatamente. O pânico atravessou seu rosto. Karen, eu posso explicar? Explicar o que exatamente? Minha voz estava calma, gelada. Explicar as mensagens com a Thalita, explicar os encontros no apartamento dela, explicar como você planeja me internar para poder viver com ela? Qual parte você quer explicar primeiro? Ele tentou se aproximar. Karen, não é assim. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. E você sabe o que é interessante. Eu tenho provas de tudo. Fotografias das suas mensagens, gravações das suas conversas ao telefone, recibos dos lugares onde você esteve, um relatório médico completo atestando que sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Tudo documentado, tudo organizado, tudo pronto para ser apresentado na delegacia, onde eu vou agora. Delegacia? Ele estava ficando desesperado. Karen, por favor, vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Você me traiu. Você planejou me abandonar. Pior, você planejou me trancar numa instituição para se livrar de mim de uma vez. Como você acha que eu me sinto sabendo disso? Eu nunca. Eu não ia fazer isso de verdade, foram só pensamentos. Eu estava confuso, estava passando por uma fase difícil. 7 anos, Caetano. 7 anos você aguentou a mulher cega, a inválida, o peso. Deve ter sido muito difícil para você. Minha voz estava carregada de sarcasmo. Mas sabe o que é engraçado?
Essa casa está no meu nome. A conta bancária onde eu recebo meu benefício é só minha. Você não tem direito a nada do que é meu. E agora que eu posso ver que eu posso trabalhar de novo, que eu posso ter minha vida de volta, você é o que se tornou desnecessário. Ele tentou outra abordagem. Ficou com os olhos marejados. Karen, por favor, eu te amo. Eu sempre te amei. Foi um erro terrível. Mas podemos superar isso. Podemos recomeçar. Olhei para ele. Olhei realmente para ele. Vi as rugas ao redor dos olhos. Vi os fios grisalhos começando a aparecer. Vi o homem que eu tinha amado tanto, que eu tinha construído uma vida ao lado, que eu tinha confiado completamente. E senti nada. Não sentia raiva. Não sentia tristeza. Não sentia amor. Sentia apenas uma indiferença completa. Você não me ama, respondi. Você nunca me amou. Você ama a Thalita. Você quer a vida que planejou com ela. E sabe de uma coisa? Eu te desejo felicidade com ela. De verdade. Porque agora eu posso seguir minha vida sem você. E vai ser muito melhor assim. Karen, quero que você saia de casa hoje. Pegue suas coisas e vá embora. Você tem até o final da tarde. Depois disso, eu mudo as fechaduras. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Não é sua casa, é minha. Está no meu nome. E eu tenho todo o direito de pedir para você sair. Se você se recusar, eu chamo a polícia e mostro as provas do que você planejou fazer comigo. Tenho certeza que eles vão ficar muito interessados. Ele ficou ali, parado, processando tudo. Tentou argumentar mais algumas vezes, mas eu não cedi. Finalmente, ele percebeu que tinha perdido, que o jogo tinha virado, que a mulher cega que ele pensava controlar tinha se tornado alguém que ele não conseguia manipular. Ele foi para o quarto, começou a arrumar as coisas. Eu fiquei na sala, ouvindo os barulhos de gavetas se abrindo, roupas sendo jogadas em malas. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o Dr. Henrique agradecendo pela ajuda. Ele respondeu rapidamente, perguntando se eu estava bem. Disse que estava. Melhor do que nunca. 2 horas depois, Caetano saiu de casa com 3 malas. Parou na porta, olhou para mim. Você vai se arrepender disso. Não vou, respondi. Mas talvez você se arrependa de ter me subestimado. Ele foi embora. A porta se fechou. O silêncio tomou conta da casa. Um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado e sufocante dos últimos anos. Era um silêncio leve. Libertador. Sentei no sofá. Olhei ao redor. Olhei para a casa que agora era completamente minha. Olhei pela janela e vi o sol entrando, iluminando a sala. Vi as cores, as formas, a vida acontecendo lá fora. Peguei meu celular. Liguei para minha antiga chefe, aquela de antes do acidente. Expliquei que tinha recuperado minha visão, que estava pronta para voltar ao mercado de trabalho. Ela ficou feliz em me ouvir. Disse que tinha uma vaga aberta, que seria perfeita para mim. Marcamos uma entrevista para a semana seguinte. Nos dias que se seguiram, mudei as fechaduras. Fui à delegacia e registrei o boletim de ocorrência. Mostrei todas as provas. O delegado ficou impressionado com o nível de organização das evidências. Disse que raramente via casos tão bem documentados. Registrou tudo oficialmente. Disse que se Caetano tentasse qualquer coisa contra mim, já havia um histórico registrado. Também procurei um advogado. Não para processar Caetano por danos ou coisa assim. Eu não queria nada dele. Queria apenas formalizar o divórcio, garantir que ele não teria nenhum direito sobre meus bens e encerrar aquele capítulo legalmente. O advogado revisou todas as provas, fez os papéis e começamos o processo. Caetano tentou me ligar algumas vezes. Mandou mensagens. Primeiro tentando se desculpar, depois tentando me convencer a dar uma chance, finalmente ficando agressivo, dizendo que eu ia pagar por ter o humilhado assim. Bloqueei o número dele. Não tinha mais nada a dizer. Soube por terceiros que ele foi morar com Thalita. Aparentemente, ela não ficou tão feliz quando percebeu que ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais a casa confortável, não tinha mais a vida estável que ela imaginava. A fantasia dele se desfez rapidamente quando bateu a realidade. Eles terminaram alguns meses depois. Ele tentou me procurar de novo, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota. Não respondi. Já não importava mais. Consegui o emprego. Voltei a trabalhar, voltei a ter uma rotina. Comecei a sair de novo.
a conhecer pessoas, fiz amizades novas, reconectei com pessoas antigas que tinha perdido contato. Lentamente, reconstruí minha vida. Teve momentos difíceis, claro. Teve noites em que chorei, me perguntando como tinha chegado àquele ponto, como tinha desperdiçado 7 anos com alguém que nunca me valorizou. Mas também teve momentos de gratidão. Gratidão por ter recuperado minha visão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Gratidão por ter tido a força de agir. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, olho para trás e vejo claramente o que aconteceu. Vejo como fui manipulada, isolada, diminuída. Mas também vejo como fui resiliente, como fui inteligente, como fui forte quando precisei. A cegueira me tirou 7 anos, mas também me ensinou a ver além das aparências. Me ensinou a prestar atenção nos detalhes, a confiar nos meus instintos, a não aceitar menos do que eu merecia. Caetano achava que eu era um fardo. Achava que estava preso a uma mulher inútil. Mas no final, ele descobriu que a mulher que ele subestimou era muito mais forte do que ele jamais imaginou. E quando eu recuperei minha visão, eu vi tudo o que ele tinha escondido. Vi cada mentira, cada traição, cada plano cruel. E eu usei isso contra ele. Não com violência, não com escândalo, mas com inteligência, com preparação, com decisão. Ele perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu a estabilidade, perdeu a mulher que ele amava de verdade. Ficou sozinho, amargurado, percebendo tarde demais que tinha destruído a própria vida por ganância e egoísmo. Eu, por outro lado, ganhei tudo de volta: minha visão, minha independência, minha dignidade. E mais importante, ganhei a certeza de que nunca mais vou permitir que alguém me trate como ele me tratou. Às vezes, quando estou em casa, olhando pela janela, vendo o mundo lá fora com meus próprios olhos, penso em como a vida é estranha. Perdi minha visão num acidente. Recuperei anos depois numa cirurgia. E entre uma coisa e outra, aprendi a ver de verdade. Não com os olhos, mas com o coração, com a intuição, com a alma. Caetano ainda vive nesta cidade. Às vezes eu o vejo de longe. Ele está mais magro, mais grisalho, com uma aparência cansada. Sempre desvia o olhar quando me vê. Sente vergonha, imagino. Ou talvez raiva. Não sei, não importa. Ele não é mais parte da minha vida. Eu sigo em frente. Trabalho numa empresa boa, tenho amigos verdadeiros, estou construindo uma vida que é genuinamente minha. Não tenho um relacionamento agora. Não estou procurando. Ainda estou me curando, me redescobrindo, aprendendo a confiar de novo. E está tudo bem. Tenho tempo. Tenho toda uma vida pela frente. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a traição não começa quando a pessoa te trai. Começa muito antes, nos pequenos desrespeitos, nas pequenas mentiras, nas pequenas crueldades que você deixa passar. Aprendi que amor não é sobre sacrifício infinito. É sobre reciprocidade, respeito, valorização. Aprendi que, às vezes, a maior vingança não é destruir a outra pessoa, mas simplesmente reconstruir a si mesma e seguir em frente. E aprendi que voltar a enxergar não foi apenas sobre recuperar a visão física. Foi sobre abrir os olhos para a realidade, mesmo quando essa realidade era dolorosa. Foi sobre ter coragem de ver a verdade e agir sobre ela. Hoje sou grata. Grata pela dor que me ensinou. Grata pela escuridão que me fortaleceu. Grata pela luz que me libertou. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.